Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. Não se esqueça de deixar o like, curtir e compartilhar o nosso episódio para gerar engajamento para nós. Se você quer empreender ou deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. Nós da Store vamos te ajudar nesse processo, alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é ter o objetivo realizado. Acompanhe-nos pelo YouTube e nas principais plataformas de áudio como Store Talks ou no Instagram como store.empreenda. Novos episódios sobre empreendedorismo todas as quintas-feiras, 7 horas da manhã, e sobre política às 19 horas, às terças-feiras. Hoje não temos convidado, mas temos um tema bem legal para falar, né? Mais uma história de empreendedorismo, de sucessos porte, e fracassos. E proporções gigantescas. Inovação, o empreendedorismo... Eu que diria às que é uma vezes... história bem completa, né? Bem completa. Vai do céu ao inferno em 2 horas. Não, vai do inferno ao céu e volta para o inferno. Para alguns, né? Exato. Nós estamos falando do BlackBerry. Que conta um pouquinho da história do famoso celular BlackBerry. Você teve o BlackBerry? Eu não, meu pai teve. Eu tive uma cópia dele, não oficial, mas... Porque aí ele gerou tendência. Gerou tendência. Isso é surreal, né? A gente falou ontem isso aqui, parece que os Estados Unidos ele é campeão em criar tendências, né? Não só em criar tendências, mas em inovar, gerar empresas, empreendedorismo de sucesso. É um ambiente favorável para isso mesmo. É um livre capitalismo. É interessante isso, porque... O Estado não se envolve. No Brasil a gente tem alguma empresa que tenha alcançado algo parecido? Veio na sua cabeça, assim? Você fala na parte de tecnologia? De tecnologia? Não. Eu não lembro de ninguém. Não existe. A nossa bolsa de valores inteira, onde estão as maiores empresas do Brasil, ela vale menos do que uma empresa dos Estados Unidos, né, cara? Tem como dar certo isso? Uma das grandes, óbvio, tá? Não tô falando de qualquer empresa. Você comparar lá Amazon, Apple, as grandes Big Techs, a bolsa de valores brasileira vale menos do que essa empresa inteira, essa sozinha. Então, infelizmente não, porque nós temos um problema do Estado se envolver demais. E ele se envolve... Eu posso até fazer uma observação talvez um pouco controversa. O Estado americano ele também se envolve, mas ele se envolve incentivando. Porque, por exemplo, a internet foi desenvolvida pelo Estado lá, na guerra. Então, mas aí é uma questão militar. Exato. Então, um pouco diferente, né? Mas o que eu quero dizer é assim, o Estado lá desenvolve coisas, e depois ele joga no mercado e deixa o pessoal se virar com aquilo. Eu acho que não é nem que ele joga no mercado, acho que o mercado se aproveita daquilo. Sim. Não é que eles chegam lá e oferecem, tá aqui, gente, vocês querem usar? Mas por exemplo, quando você olha... É que ele não atrapalha. Ele não atrapalha... Isso já é excelente. É o que precisa. Mas ele ajuda bastante. Porque, por exemplo, você pega a SpaceX. O Elon Musk teve uma ideia mirabolante, só que quem é o maior cliente dele é a NASA. Sim. Quem incentiva ele a continuar pensando as loucuras dele e a desenvolver coisas fora da casinha é o Estado. Mas ele faria de qualquer maneira. Quem deu a oportunidade foi o Estado. Não, quem deu a oportunidade foi o Estado. Mas eu acho que o mercado se aproveitaria dele. Ele se aproveitaria disso. Sim, com certeza. Mas eu não sei se o Estado não tivesse dado esse pontapé inicial, você teria chegado tão longe. Pode ser. Porque é um mercado muito específico. É muito restrito. Mas aí de uma coisa ele foi pulando para outra. Né? Ele pegou uma base do Estado ali na questão dos foguetes. Gente, posso estar errado também, porque eu não sou estudante de Elon Musk. Mas depois, hoje ele tá com um satélite e a porra toda que é derivado. A internet dele é absurda, gente. Se você olha os valores... É ridículo. No Brasil, e aí eu não sei se ele tá, nesse primeiro momento, querendo entrar e depois subir o preço. Na região centro-oeste do Brasil, eles já estão adaptando caminhonetes, colocando as antenas do Elon Musk, gastando tipo R$2.000, R$3.000. Mais um planinho de assinatura que mais barato. Um planinho de assinatura, se eu não me engano, acho que o mais em conta, o mais básico é R$150 por mês, que é o preço de qualquer internet na cidade, mas a gente tá falando do interior. Num lugar onde não tem nada. Uma Claro. A Claro e a Vivo já não funcionam, a telefonia não funciona lá. É bem difícil. E as caminhonetes dos produtores estão entrando no meio da fazenda com internet, que é algo totalmente inovador. Tem uma grande diferença, né, do Estado brasileiro para o Estado americano. Começa pelo número de leis, né? A Constituição deles é muito mais simplificada do que a nossa, e aquilo que é feito em contrato, ele tem uma validade séria. O Estado não se preocupa com as relações interpessoais entre empresa. Se você tiver um problema entre vocês dois, aí vocês vêm até mim. Mas ele não tem uma
uma gama de leis regulamentando essa relação. Exatamente. Ele só intervém quando, de fato, as partes não se entendem. Lógico que isso também gera outros problemas. Mas ok, gera, mas é aquela visão que a gente sempre fala, né? Gera outros problemas, esses outros problemas são menores do que os problemas gerados. Porque aqui hoje a Constituição é muito absurda, é muito grande. Lá nos Estados Unidos, você decorar a Constituição é um dia. Eu cheguei a morar nos Estados Unidos, frequentar, passei um pouco ali quando eu trabalhava no navio, mas foi muito pouco. Mas a gente ouve falar muito de grandes empresas, não de pequenas empresas. O Brasil ele tem uma gama muito maior de pequenas empresas. Então você vai lá, um Walmart da vida, que é uma rede de supermercado gigantesca, tem toda a esquina tem lá, né? São várias lojas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro, mas sempre de grandes empresas. Não é um negócio mais pulverizado como é aqui no Brasil, que você tem empresas mais locais. Essa é a impressão que eu tenho, não sei se existe um pouco mais esse negócio do empreendedorismo local. Lógico que existe, mas acho que no Brasil essa escala é maior. A proporção... Não estou nem falando se isso é positivo ou negativo, é só Sim, um ponto de vista. só diferente. Que, pelo menos pelo que a gente vê, internet, filmes, é mais grandes empresas, redes espalhadas pelo continente, pelo país inteiro. No Brasil você tem muito essa questão, tipo, uma rede de supermercados grandes aqui no interior, ela não tá na Baixada Santista, por exemplo. Aqui em Piracicaba, como tem o Delta, né? Tá na nossa região. Tá na nossa região. Patrocina nós, Delta. Aqui tem um concorrente do lado aqui, hein? Eu vou ali. Agora, recentemente aqui em Piracicaba abriu um atacadista que comprou o Macro. E o nome dele é Máximo, alguma coisa assim. Max. Quando abriu, eu falei, onde que é esse negócio? Aí começamos a pesquisar, eu e minha esposa, a gente viu que é do Paraná. E é totalmente diferente a dinâmica, é um atacadista, mas é uma dinâmica fora do padrão nosso, acostumado com atacadão, que é mais Estado de São Paulo. Eu fui lá, porque é relativamente próximo da minha casa, é caminho de vocês ali também, em Rio das Pedras. Como você disse, ele é um atacarejo, só que ele tem uma qualidade, uma apresentação muito melhor dos atacados convencionais que nós temos aqui na cidade. Isso é uma verdade. A primeira vez que eu fui lá, tinha produtos que você não achava, às vezes, nem em lojas tipo um pão de açúcar. Acho que eles entenderam que o mercado não é esse, esses produtos acabaram sumindo. Mas tinha umas coisas bem diferentes, assim, de bem alto nível mesmo. E agora talvez eles vão entender, vão adaptar. E talvez o público do estado do Paraná consuma. Normalmente é isso, né? Eles vêm pra cá com a ideia de lá, e aqui não funciona, eles vão trocando. A minha esposa não... Errou, mas errou rápido. A minha esposa, ela não gostou. Ela foi lá e falou, nossa, eu não acho as marcas que eu estou acostumado com o atacadão. E aí eles têm muito marca própria. E aí ela fala assim, a questão dela como dona de casa, faz comida, cozinha, esse extrato de tomate, por exemplo, é outra marca, tá mais barato, mas eu não sei se é tão bom quanto aquele que é barato, é um pouquinho mais caro, a diferença do atacadão que a gente tá acostumado há 17 anos que eu compro lá. Aí a tradição dela, ela perguntou assim, não vou mais voltar lá não, mas a gente fez uma compra para testar. São redes totalmente diferentes. Sim, e é a realidade do mercado, não só de diferenças entre países, mas da região do país também, né? Isso também acontece, a regionalidade. Mas voltando ao filme, né? BlackBerry. É uma história muito interessante, principalmente para quem viveu essa época, né? O BlackBerry ele foi uma tendência, todo mundo queria realmente um BlackBerry. E a forma como ele entrou no mercado foi genial, né? Ele se aproveitou de uma lacuna das bandas de internet para ter uma comunicação entre os BlackBerrys de forma gratuita. E toda a ideia, quando a gente vai lá para a raiz, no começo do filme, que a gente vê a ideia criada, é muito surreal, né? E ali você já começa a ter bastante insight. Você vê lá o comecinho do filme é muito engraçado, porque tem de maluco nerd jogando. E a primeira reunião lá é bem engraçada, porque eu acho surreal aquilo ali. Eu não sei se isso acontece no Brasil, não é minha realidade. Mas, por exemplo, eles vão para uma reunião com uma grande empresa para apresentar o produto. O nerdola lá, que é o Mike Lazaridis, não sei como fala. Acho que é Lazaridis. O Mike já tá num padrãozinho assim, ele é jovem, nerdola, mas ele já tá se mantendo num padrão executivo. Então ele já vai com uma socialzinha, e ele entra. Agora o Doug, que é o... Camisa de videogame ou de banda. Uma faixa na cabeça. Aquilo é verdadeiro, será? Só uma dramatização. Mas eu olhava para aquilo e falava, cara, no Brasil, pelo menos a percepção que eu tenho hoje, se você chegar numa grande empresa e falar assim, e chegar daquele jeito, ele nem te recebe. Não passa nem na porta. O cara nem vai abrir. Tipo, segurança vai te barrar na porta, vai ligar com quem? Peraí, deixa eu ver se é verdade. Se você não tiver marcado antes... Hoje, nesse mundo de startup, tem um pouco mais de flexibilidade no
código de vestimenta, beleza. Mas naquela época é surreal. Alguém abrir a porta de uma grande empresa. Mas até hoje a startup, no começo, eles mantêm um padrãozinho quando eles vão fazer um pitch. Dificilmente você vê eles tão largados. É porque eles negociam com grandes corporações. Aí não dá pro cara ficar de qualquer jeito. Mas lá dentro Mas é surreal. E é muito louco, né? Porque você começa ali já tomando tapa na cara de a falta que faz uma pessoa que entenda de comunicação, de oratória e que consiga estruturar o discurso de uma forma simples. Esse filme, para mim, ele tem duas mensagens fundamentais. Primeiro é vendas e inovação. Então, acho que tem uma terceira, adaptação. No sentido aí, já chegando mais pro final do filme, que é entender que de repente a tua ideia morreu. Se adaptar. Para mim isso faz parte da inovação e deixou de inovar. Ele viu que a inovação estava acontecendo e foi resistente a ela. Já chegamos no final do filme, acabou o episódio. Valeu, obrigado. Ok, faz sentido. Tá, você incluiu a inovação mesmo. Mas é a minha forma de pensar. Sim, tem certo ou errado. Mas você não tá certo, mas não existe certo ou errado. Você não tá certo, mas... Eu sei que eu tô certo, mas não existe certo ou errado. Mas vendas com certeza. Porque ele tinha uma ideia bem formatada, não tinha um produto, ele teve que correr para desenvolver um protótipo, era um negócio completamente desajeitado, né? Quando ele foi para conversar com o cara, foi para conversar com o Jim, ele não tinha o produto na mão. Era uma ideia, né? O cara nem deu atenção e tal, só que o Jim fez uma merda dentro da empresa que ele tava, ele quis passar por cima dos outros. Aí entra o choque de geração também, né? O Jim era um cara meio inescrupuloso, ele tava meio... Totalmente, É o meu e a mesma pegada do cara do McDonald's. É o sucesso a qualquer custo. Lógico, isso traz pontos positivos, mas você vê que o cara é um belo de um lazarento. Aí o Jim vem trabalhar com os caras da BlackBerry. No final lá você descobre que ele tinha sido demitido da empresa que ele estava, que era uma puta empresa, mas a males que vem para bem. O cara colocou a pele em risco, né? Investiu, hipotecou a casa, que é uma outra mensagem importante. Se você está num negócio, bota sua cara a tapa. Você acredita nele, né? Acredita nele. Não é fácil quando você tem alguém investindo e você só ali empurrando as coisas. Não, os caras tinham investido, fizeram negociações, construíram, fabricaram uma centena, dezenas de milhares, sei lá, de modem. Na época ainda era internet de escada para US Robotics. E ficou aquele monte de negócio parado. O Jim foi lá trabalhar com eles e começou a ajudar a resolver essas merdas que os moleques tinham feito, porque eles não eram comerciais. Eram engenheiros, provavelmente de Harvard ou de MIT. Eles não mostram isso, né? A única coisa que mostra, uma parte do filme ali mostra uma fotinho do Mike, numa notícia de jornal, o gênio larga tudo, ele abandonou a universidade. A faculdade, Mas assim, são caras super inteligentes, né? Assim, até olhando a dramatização, não conheci, nunca vi nada sobre eles fora do filme. Tem livros sobre, porque se tiver livro vai ser mais detalhado. Mas o Mike, ele tem uma característica que transparece ser autismo, inclusive, né? E aí essa genialidade talvez seja por conta disso, inclusive, né? São fatores que talvez estejam atrelados. Né? Então, se você é algum especialista, por favor, faça análise e deixe seu comentário. Quando o Mike vem para trabalhar com eles, ele é o cara do comercial, porque ele conhece. Ele sabe jogar esse jogo corporativo. Por mais que ele tenha feito merda na empresa que ele estava, é por isso que ele foi demitido, porque ele quis sobressair, enquanto não era para ele estar fazendo uma determinada apresentação, ele passou por cima do cara que teria que fazer e por isso ele foi mandado embora, né? Por conta de falta de escrúpulo. Quando ele vem para trabalhar com o pessoal da Research RIM, isso, RIM, Research in Motion. E aí quando ele vem para trabalhar com os caras, que ele aceita a proposta sem nem pestanejar, porque ele tinha sido mandado embora da outra. E aí descobre que os caras estavam com uma puta de uma dívida, bota a casa em hipoteca. Isso eu acho legal, porque ele é inescrupuloso. Só que aí mostra também que tomar decisões de forma emocional é um problema. Sempre compra isso, decidir com raiva ou apaixonado, no nervosismo é um problema para negócio. E mostra pra muito tudo, isso, para tudo, mas no mundo do negócio é um casamento também. Um casamento também. E assim, o Jim, ele é muito inteligente também. Então o pessoal ele chegou lá para apresentou um produto, não tinha um protótipo, apresentou uma ideia maluca, seria uma startup. Hoje eles teriam o nome de startup. Tipicamente, porque lá no ambiente deles era jogando, um ambiente bem... O troféu era um desentupidor de vaso sanitário. E eles vendem uma ideia pro Jim. O Jim, naquele momento, na empresa grande que ele tá, ele descarta os caras, fala, vocês estão tudo bagunçados, foda-se, sai fora. Mas não mostra isso. No filme, eu acho que a dramatização ela ficou um pouco falha nisso, dele
mostrasse uma reflexão dele sobre, mas em algum momento ele deve refletir sobre, pô, a ideia dos caras é boa. E aí ele é demitido, é legal que ele rabisca o nome da empresa no cartão dele de visita e entrega pra eles e fala assim, ó, eu quero comprar tua empresa, gostei da ideia, tal. Só que ele vai tão na emoção que, tipo, deu muita merda aqui, eu preciso de alguma forma buscar outros negócios, que ele compra uma ideia que deve sem analisar nada. Então quando ele chega lá, que ele olha e começa a conversar com o pessoal, ele vê que o pessoal tem uma dívida gigantesca por causa dos modems. Aí ele vai no banco até, a mulher fala, ó, eles já usaram todo o limite que eles têm. Já usaram o limite, tem uma dívida de empréstimo gigantesca, 1,5 milhão, né? E aí ali ele fala, puta que eu comprei uma dívida. Uma ideia muito da hora, faço parte. A ideia é excelente, agora eu preciso fazer um negócio. Eu tenho uma dívida. E aí faltou esse feeling do filme de falar assim, olha, ele entendeu a ideia e ele gostou da ideia. Porque em nenhum momento ele fala isso. Mostra só ele puto quando ele descobre a dívida. Mas talvez porque seja o perfil dele, ele não transparece isso em nenhuma situação, ele tá sempre irritado. Não mostra, acho que uma cena dele no filme que ele tá de boa, ele tá sempre irritado. E aí ele olha para aquilo ali, pra dívida monstruosa que tem contraída e ele fala assim, aí ele fala pra mulher, né, eu tenho uma hipoteca da minha casa, consulta meu nome aí, eu quero dinheiro. E ele hipoteca a casa num negócio que já tem uma dívida milionária. Então assim, ele acreditou muito naquilo. Aí logo em seguida já tem uma segunda parte que é algo que é muito difícil, particularmente pra mim, quando a gente fala de fazer coisas, e ele volta lá pro Mike, fala, eu preciso de um protótipo. Aí ele liga, começa a ligar para os contatos de executivo, e aí mostra de novo a importância do network que ele construiu numa grande empresa. Então ele conhecia grandes executivos, ele já liga, agenda uma reunião e fala assim, eu preciso de um protótipo. O Mike fala, beleza, eu monto o protótipo em 1 ano. Não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu quero para amanhã. É impossível. Aí ele fala a famosa frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Monta essa merda e traz. E é muito da hora, porque mostra eles indo pro mercado. Também não sei se é verdade, mas é muito louco, porque eles vão Mas independente disso, tem que ser rápido. O protótipo, ele não... É porque o Mike, ele queria não fazer um protótipo, ele queria fazer um produto 100% funcional. Produto final, E hoje isso está mais difundido, a questão do protótipo. O protótipo não necessariamente é um produto físico, né? Pode ser também um protótipo de um serviço, de um modelo de vendas, tal. Hoje isso aí está um pouco mais... É que o serviço é mais fácil você ter um texto escrito explicando um produto. Você faz um fluxograma. Você explica o raciocínio. Mas assim, era um protótipo do produto, né? De um telefone desajeitado, foram lá, compraram peças de brinquedo. Adaptaram. E ficou um negócio ali apresentável, lógico, meio capenga, porque era um protótipo. Assim, em cima disso aqui dá pra gente desenvolver e avançar, beleza. O prazo para você realmente fazer um protótipo não pode ser muito longo. Senão você perde o momento daquela tecnologia, um outro vai desenvolver antes que você. As pessoas, às vezes, acham que assim, estou trazendo uma ideia inovadora. Realmente você pode estar fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, pode ter outras pessoas fazendo. A prova disso é o avião. Até hoje se discute quem realmente inventou o avião. Porque tem 3 ou 4 locais no mundo, inclusive o Brasil, que aconteceu de forma simultânea. Qual foi o primeiro que realmente voou? Os americanos dizem que foram eles, os brasileiros dizem que fomos nós. Né? Tinha mais alguém? Tem francês também. Tem um francês também. Então, assim, se você demorar muito, o outro vai ganhar espaço antes de você. E nesse mercado de inovação, o primeiro costuma beber água limpa. Raros casos acontece de não beber essa água limpa, mas é porque o cara errou o time de mercado. Que a gente até conversou com o André, né, no episódio anterior, do caso do iFood. Que teve uma empresa que fez algo similar, lógico que não existia a tecnologia da internet ainda, e por isso não deu certo. Então os caras tiveram uma excelente ideia, que é a ideia do princípio do iFood, só que no momento errado. Então não ia dar certo. E aí vem de novo a questão do time, ele é muito abrangente, né? Eles tiveram a ideia certa, útil para a sociedade, no momento em que a tecnologia não estava pronta. Que era para o mercado corporativo. Sim. O BlackBerry, eu lembro até hoje, cara, era algo que se vendia para o mercado corporativo. Não era a pessoa física. Mas assim, usando o exemplo do iFood. O pessoal teve uma ideia boa, numa época errada, faltou o tato para eles. E aí eu acho que o André comentou, né, que eles tinham muito mais dinheiro que o iFood. Só que faltou... a empresa que o André estava falando não tinha nada a ver com essa, era uma outra coisa. Não era do processo do iFood, porque essa era de restaurantes mesmo. Sim. E aí talvez observar e falar, não é o momento, e deixar arquivada a ideia para o momento certo. Não matar ela completamente, né? Engavetar, mas, fica atento com isso aqui. Que eles tentaram realmente fazer com a tecnologia que tinha no momento, mas não deu. Não era viável. Mas aí, fica atento, olha, o dia que surgir algo, vai surgir, ou se não surgir, mas vamos ficar atento.
porque acho que provavelmente engavetaram, jogaram fora a ideia, o iFood... Às vezes quebrou, acabou o caixa, não tinha mais o que fazer. Mas o BlackBerry aí mostra muitas estratégias do Jim, né? De criar tendência. Que ele pega os vendedores dele e manda eles pros clubes. Cara, que aí é a parte de vendas, né? Como vender um produto. Talvez a própria Apple tenha se aproveitado desse mesmo modelo de ter o status, de criar aquilo, de ter um produto onde as pessoas desejem. E hoje a Apple é muito isso. As pessoas não compram um iPhone simplesmente porque ele é bom. Você tem concorrentes que são tão bons ou às vezes até melhores, custo-benefício melhor. Um custo-benefício melhor. Só que é um objeto de desejo. Então quando ele mandou os caras, vocês vão mudar a forma como vocês vendem isso. Vocês vão para os clubes, vocês vão para os restaurantes, vocês vão para os hotéis, country clubs, sei lá. Onde está a alta sociedade, onde está os caras corporativos e vão exibir seu telefone. Manda mensagem, fala alto, chama atenção, as pessoas têm que ficar curiosas. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão agindo daquele jeito? O que é aquilo para na que sua as mão? pessoas queiram agir da mesma maneira que vocês. E para isso elas vão ter que ter um BlackBerry na mão. Isso foi fantástico. Foi fantástico, assim. De novo, gente, filme tem a dramatização. Isso é um marketing de guerrilha, né? E aí você olha... Custo baixo. Custo baixíssimo. Eu sou equipe. Porque Já estou sendo pago para isso. Já estou sendo pago e outra. Imagina assim, se ele fosse tentar marcar uma reunião com cada executivo, ele não ia conseguir. Então ele marcou essa reunião no momento de lazer de todos os executivos. Exato. As pessoas altas. O cara saiu pro happy hour, tá lá no restaurante com os amigos. Ouvindo um retardado falando no telefone, falando, gritando no telefone. Chegou um e-mail para mim. E ele vai fazendo as coisas assim no celular. Que porra é essa? E é muito louco, né? Porque mostra os caras voltando pro escritório e jogando cartões de contato, de visita. Porque, os caras, esses aqui são os interessados. E aí foi um efeito... fantástico. É marketing de guerrilha. Isso é genial, cara. Não sei se é verdade, deve ser, não sei até onde que eles dramatizam. Mas que isso possa ser verdade, sim, porque faz muito sentido. Várias marcas, até no Brasil, já aconteceu várias coisas desse tipo, assim, de fazer um... É que normalmente não acontece em pequenas cidades, são em grandes cidades, assim, mas um movimento ali rápido em uma determinada avenida, onde faz um puta no burburinho. Agora, ainda mais hoje, com Instagram na mão, cara. Não, isso hoje... Aí o negócio escala, né? Hoje isso é monstruoso, mas pensar na época eles fizeram isso, mano, surreal, assim. Na hora que eu vi ele falando assim, eu falei, cara, será que isso é meio louco? E funcionou, tá aí. A BlackBerry ficou monstruosa. Ela dominou 45% do mercado, né, americano, de celulares. Isso em 90, final de nos anos 90, começo de 2000, né? Até 2006, 2007 saiu o iPhone. Não, teve uma versão do iPhone antes, mas que não conseguiu brigar. Não conseguiu brigar. Ele ainda já tinha essa proposta, o iPhone conseguiu passar, acho que lá para 2007, 2008. Isso. Tem uma questão que eu acho que eu comentei ontem aqui com o André também, e a gente conversou sobre isso lá na palestra que a gente foi sobre startups, e criou-se um mito na startup, né, que eu posso ficar brincando o dia inteiro, vai ser algo divertido trabalhar. A BlackBerry mostra muito isso, eles tinham esse ambiente de bagunça mesmo, de completa festa com o pessoal lá, e em um determinado momento o próprio Mike olha e fala, não, vocês vão mudar isso aqui porque não tá indo. Porque ele tava ficando maluco, você vê, no começo você vê ele tenso, o pessoal querendo jogar. Mas isso você fala quando eles já estavam maiores, que teve... Acontece dois momentos. No comecinho mesmo que ele se mostra tenso, ansioso, aí tem a cena que mostra quando ele volta da primeira oferta que ele faz pro Jim, fica olhando para o quadro, onde tá lá a matéria falando que ele desistiu de tudo, e a molecada em volta, os engenheiros em volta, como você disse, engenheiros fodas, só que todos eles brincando, se divertindo, e o Mike meio, eu arrisquei minha carreira pra estar aqui. E eles estão, curtindo mesmo. Se der certo, deu, se não... Essa era a impressão que passa no filme. E aí ele fala, vou aceitar a proposta do Jim. E aí o Doug fala, não tenta, não sei o que, não sei o que. Não, ao contrário, né? O Jim aceitou a proposta do Mike. Isso, o Jim aceitou... O Mike aceitou a proposta do Jim. Aí ele avisa o Doug. Mike é o nerdão, cabelo branco. Jim é o executivo. Tá. Então o Mike já tá, tendo conflito com a equipe. Você vê na cara dele que ele tá... Putz, tem muita coisa pra fazer, esse pessoal tá brincando, eu já tenho uma dívida. E aí quando ele fala pro Doug, eu vou vender, eu vou vender, o Doug fala, não, você não pode fazer isso, porque a empresa vai perder a essência, não sei o que, mas que essência? Tá, agora eu lembrei que ponto você falou, é mais lá no começo. Bem no começo. Aí chega uma hora que ele fala, não, eu vou vender, o Mike fala, eu vou vender, a gente precisa de uma outra pessoa, outra visão, a gente não sabe vender. Isso foi um mérito dele, de entender que a inteligência dele era de outro mundo, sim, era de outro segmento, só que o Doug fica lá não batendo na tecla, não. E chega aí é legal que mostra os dois negociando, e aí é muito foda, gente. Essa questão da negociação, a gente está fazendo um curso de vendas que fala muito sobre você planejar a tua negociação.
O Jim senta lá o Mike senta com o Doug, que são os sócios fundadores originários, e ele fala assim, ó, oferece 10% por tanto, aí ele vai pedir tanto, aí você oferece 15%, aí o ideal nosso que a gente quer é 30%, acho que é 30% ou 20% da empresa, mas por um valor X. E aí ele fala, fica calmo, porque ele vai tentar te ganhar, não sei o que, não sei o que. E aí quando o Mike liga pro Jim, ele já começa a ficar nervoso, porque ele não tem habilidade de negociação, e ele já faz a proposta ideal de cara. Ele não é um cara comunicativo. E aí ele começa a olhar assim, aí mostra a cena, tipo, tá aqui todo, ó, você vai falar primeiro essa é a ideal. Já vai pro final. Ele já vai pra ideal de cara, manda, só que o Jim tava tão desesperado também, e aí você não sabe, né? Talvez se tivesse oferecido a primeira, teria fechado. E aí o Jim fala, aceito, e desliga o telefone. E aí o Mike fala, cara, ele aceitou a ideal, tipo, ganhei, era o que eu queria. E provavelmente o Jim tava lá, putz, foda-se, qualquer coisa, é o que tem pra hoje. Mas assim, é importante também isso na visão do empreendedor. Se planejar antes de uma negociação, saber o mínimo, saber o teu ideal, até onde você pode ir e aí onde você não quer ir de forma alguma. Planejamento faz parte de tudo, né? E a vendas também. Venda tem que ter um planejamento. Você não chega com os dois pés na porta. Você nunca tá sozinho. Por mais que no filme talvez tenha transparecido isso, eu duvido que essa foi exatamente a situação. Nem 2 horas, 1h40. Não dá pra você contar exatamente todos os pontos da história. Mas o planejamento ele é fundamental. Essa questão mesmo do Jim não ter analisado a empresa, eu não sei se isso foi algo real. Para mim não faz sentido, pelo menos. A não ser que ele fosse muito amador, que não é o que parecia. Ele já era um cara experiente. Então, mas aí eu acho que entra o fator emocional. Não sei. Vai ficar no subjetivo, porque essa história não é contada, né? Depois eu vou fazer uma pesquisa um dia desses aí, para saber como foi essa visão. Porque concordo com você, de um cara profissional, experiente, de grandes empresas, ele teria analisado. No momento, da forma como é contado, aquele momento emocional que ele está passando, que ele foi demitido, que ele estava de certa forma queimado no mercado, e ele transparece muita necessidade de provar que ele era bom. Ele falou, essa ideia é boa, eu vou investir nisso aqui, o all-in, né, o famoso all-in. Eles fazem um negócio, o Jim entra para a empresa, primeira vez que ele vai lá, ele encontra aquele monte de modem, que era uma negociação que os moleques tinham feito com a US Robotics. Estavam lá fabricando alguns modems, deixaram lá no estoque e a US Robotics enrolando eles. Nada acontece, os caras não mandam pagamento. E aí o Jim sacou, né? Assim, cara, eles estão te enrolando, eles não vão ficar com esse negócio aqui. Aí ele cata o telefone e liga para a US Robotics. Foi nesse momento que ele decide vender a empresa pro Jim, né? Uma parte da empresa pro Jim. E aí o Jim pega o telefone já dentro da empresa lá, que era uma sala cheio de computadores e os caras ali com componentes eletrônicos soldando as plaquinhas, arrumam um canto no depósito pro Jim, o cara fica puto da vida, e aí ele liga para a US Robotics. Vamos resolver esse negócio aqui, me manda tanto, vocês ficam com esse negócio aqui, não sei o que, eu não lembro quais foram os valores, né, que ele teve uma negociação ali. Bem legal, essa também é uma negociação que aí é o fator que a inteligência do Jim é aí. Então, tipo, ele chega e fala assim, eu quero meu dinheiro, eu quero que vocês acordaram, esquece, mandei um fax, não vai ter. Tá, então eu quero tanto, ele já joga um pouquinho pra baixo. Só que antes dele fazer essa ligação, ele pergunta, quanto você gastou pra produzir tudo isso? Ele, entre tudo gastei mais ou menos isso aqui. Falei, então tá bom. Aí ele joga o preço de mercado, reduz um pouco, paga isso, que aí é o custo. E aí o cara também nega, ele baixa um pouquinho abaixo do custo, cara. Leva embora esse negócio. Porque a US Robotics estava alegando que os modems eram defeituosos. Isso. Né? E era só uma desculpa para não levar E eles tinham pegado um de amostra, né? Eles contam. Então, aí eles copiaram. Então, mais uma vez, a inexperiência dos engenheiros, né? Sim. De não ter estruturado isso num contrato adequado. Pode até criado uma patente. N fatores, né? É a inexperiência. E aí, assim, estamos levantando esses pontos porque são coisas que você tem que tomar cuidado, né? O mercado está aí para isso. Aqui o mercado brasileiro, ele ainda é muito inexperiente. O brasileiro ele é muito malicioso, mas talvez não para negócios desse tipo, né? Principalmente quando envolve grande escala. É por isso que as grandes empresas multinacionais acabam engolindo a gente também. Sim. E eu brinco muito que não importa o segmento que você tá, a experiência ela vai ganhar sempre, quase sempre. Então, assim, o mercado americano, a gente está falando de 96. O mercado americano, talvez, eles já tivessem esse tipo de conversa entre pessoas aleatórias desde aquela época.
E quando você olha umas histórias, que eu não comentei com você ontem, McDonald's, aí tem a história agora essa do BlackBerry, tem a Apple, eu li o livro da Nike. Quando você vê essas histórias, todas elas são parecidas. Sim. São ideias e o cara correndo atrás das ideias e tendo um ambiente que favorece isso. Então eles estavam discutindo isso nos anos 90. Eles estavam discutindo isso muito antes. É muito dos Estados Unidos. É muito antiga. Então, aí vocês vão falar assim, mas se a gente pensar no Brasil, fazendo um comparativo, o Brasil ainda é muito agro, mas em 1800, a escravidão acaba em 1888. Acaba não, né? Abolida e tal, tem todo um transtorno ali. Mas nessa fase, os Estados Unidos já estavam fazendo empresa. A dinâmica do financiamento coletivo, que a gente tem muito hoje no Brasil, que veio com a startup, eles têm isso desde sempre lá. Mas aí eu acho que é até uma questão da forma como a colonização aconteceu nesses dois países também. Acho que isso tem muita influência, assim. Sim, tem. Foi feito para explorar mesmo. São vários fatores, né? Lá também, mas lá tem o fator... Lá não tinha que ser explorado. Não tinha que ser explorado. E aí a sociedade se adaptou rápido. Na verdade, lá foi para desovar os baderneiros da Europa. Sim, em um determinado momento foi isso que aconteceu. Joga lá. Mas assim, tem esses fatores históricos, mas é muito distante, né, a questão. Então, enquanto eles estavam pensando no negócio, como a gente está pensando hoje, eles estão anos-luz na frente. Quando você vê o livro da Nike, ele vai contando a história dele, e é basicamente assim, ele tem a ideia do tênis, ele tem uma ideia de um tênis simples, precisa baixar o custo de produção, porque os líderes de mercado americanos já estão consolidados, ele não consegue competir com isso, e ele vai buscar no Japão. Então você pensa, ele conta assim que ele emprestou, o dinheiro era muito valioso naquela época, ele catou dinheiro, ele pôde ir até o Japão, porque os Estados Unidos já tinha pós-segunda guerra. Ele vai contando a história e fala, caraca, mano, ele saiu, foi para outro país, numa época, hoje o Brasil tem isso, mas nessa mesma época o Brasil a globalização ainda era quase zero. O famoso era só mato, né? Tava engatinhando, e eles já estavam fazendo esses intercâmbios. Aí você começa a olhar e fala, cara, é muito surreal isso. Pra gente alcançar isso, a gente precisaria ter um ambiente mudado assim, drasticamente hoje. Infelizmente, volta a questão do Estado, né? O Estado tem formas de ajudar. A melhor delas é não se metendo. Só dele reduzir, assim, simplificar o processo. Estamos aí com a questão do próprio Uber, né? Sim. Se meteu no negócio, é capaz da plataforma deixar de existir no Brasil e voltar aos táxis caros, prejudicando a população em termos de custo, mais dificuldade de acesso, em termos de comunicação mesmo, talvez deixando um monte de gente que, por menos que seja pago, né, que o valor não seja substancial, Uber nunca foi feito para, imagino eu pelo menos, para ser o ganha-pão de uma família. Não. É um complemento de renda. O Uber, ele foi eu não preciso estudar mais, não sei a essência, mas eu tenho essa mesma percepção. Foi algo que eles tenham otimizado, eu facilito a vida do cara que precisa dessa urgência e ajuda esse cara que tá fudido. Mas não tá tão fudido porque tem um carro. Então, se ele ainda tem um carro, ele tem um negócio ali que ele talvez tá pensando em se livrar do carro, tem a dívida. Existem muitos desses, porque eles devem ter observado o mercado como um todo. E, de fato, na minha visão, a ideia nunca foi para um fim. É tipo o McDonald's. Eu vi alguém falando isso. Trabalhar no McDonald's não pode ser o seu fim. É o seu começo de carreira. A não ser que você seja da diretoria. A não ser que você faça carreira dentro do McDonald's. Mas o McDonald's não vai absorver a carreira... Mas aí não é carreira dentro de uma lanchonete, é dentro do grupo. Do grupo corporativo. A não ser que você seja um investidor que vai montar uma franquia. E aí, a não ser que você seja o gerente. Mas aí é outra dinâmica. Pegada. Mas a grande massa que entra no McDonald's é para vocês conhecerem processos, entenderem o contexto de uma empresa, como ela funciona, porque tem procedimento. E é uma empresa que você consegue entrar com 14 anos. Não se paga bem. Vai ter lá, tem o... Não tem como se pagar bem, falando dos Estados Unidos, nem falo de Brasil, porque aqui é totalmente diferente. Não tem como se pagar bem quando o lanche não custa, sei lá, $2. $10 hoje. Não tem. Não sei quanto custa. Tem lanche de $5. Na época, só se você olhar na época no filme mesmo, mostra, eram centavos o lanche. Então, mas assim, de novo, é para você entender um dinamismo e seguir tua vida. Entendi como funciona o McDonald's, entendi, vou aplicar isso em outros negócios. É o primeiro degrau da sua escala de trabalho. O Uber é algo nesse sentido. É o primeiro degrau para você voltar para o mercado. Você vai mandando o teu currículo, enquanto isso, você vai fazendo isso aqui. Como o mercado é cíclico e é dinâmico, você sempre vai ter pessoas nessa situação. E o Uber se sustenta a longo prazo. Só que o Brasil é tão precarizado, no geral, o emprego, que as pessoas viram que o Uber dava mais dinheiro do que ser empregado.
Até porque você não tinha os descontos, você não tinha os impostos, o INSS, então o dinheiro entrava líquido para o empresário. Nesse ponto até, eu vejo que o governo ele se meteu, porque caiu na mão dele também, né? Não foi São fatores. A sociedade brasileira, assim. Não, mas acho que é um sindicato que acabou indo atrás disso. Então, mas é isso. Esse é um outro problema. Mas eu acho que o governo também devia estar vendo como fazer isso, mexer botar o dedo dele ali, porque ele estava deixando de arrecadar também. Sim, mas o problema do governo é que ele não consegue meter o dedo de pouquinho, ele quer tudo de uma vez. Se ele colocar assim, ó, Uber é o seguinte, mas a Uber já paga imposto, tá? Sim. Ela pagava imposto. Mas os motoristas não. Os motoristas não. Aí o governo quer dos dois lados. O governo quer dos dois lados. O governo podia olhar, o Estado poderia olhar... errado, tá, gente? Já foi tributado uma vez. O Estado poderia olhar de um lado e falar assim, tá, tem quantos Ubers rodando aqui? Vamos regulamentar então, ó, Uber, você não pode exigir horário do teu funcionário. Olhar esse aspecto. Tem questão de vínculo? Tem questão de subordinação? Ele é um empregado? Não, não é. Então, emite uma nota dizendo, vocês não são empregados, a relação aqui é de autônomo. E acabou. E talvez, assim, abra o mês, você quer aposentar, mas você não quer também, foda-se. É que o Brasil ele tem esse problema, ele quer cuidar, ele não quer cuidar, ele quer ter o dinheiro, ele quer o dinheiro para financiar a sua operação. Tem que botar o dedo em tudo com o discurso de estou protegendo a população. Só que aí entra um fator cultural. O que acontece? O brasileiro, ele também não entende, porque voltamos para a educação. Ele não consegue enxergar a relação de trabalho com a Uber dessa forma. Então começaram a ter motoristas de aplicativo que, no desespero de ganhar mais, trabalhava 12 a 16 horas por dia, entrar com ações da Uber, contra a Uber no Ministério do Trabalho. Então você nota, a população ligou um alerta para o governo. E aí o governo olha para isso e fala, eita, se eles estão putos, talvez a gente ganhe algo. Algumas pessoas que são do meio do sindicato olham e falam, pô, se eles estão desorganizados, a gente precisa de alguém que organize. E aí eu consigo enxergar que é um mercado também. E aí, que é a forma como a gente foi educado. Só a forma como a gente foi educado. Então o cara, ele tá na Uber lá e fala assim, a Uber não tá me pagando o suficiente. Cara, vai fazer outra coisa. Mas ele não vai, ele quer ganhar da Uber, ele quer ser motorista. Eu acho, assim, você comentou... Vou tacar um processo para ver o que dá. E aí eles perderam alguns e tal. E aí esse sindicato dos motoristas de autônomo é a coisa mais surreal que existe. Porque é um sindicato que reúne lá, de repente, 3 mil, 5 mil pessoas. E a Uber tem milhões de motoristas. Não é relevante a representatividade. Só que aí o Estado, como ele vê a oportunidade... Mais uma vez, a minoria barulhenta. Exatamente. O Estado vê uma oportunidade, aí ele dá atenção para essa minoria organizada. E aí todos eles vão pagar. Eu, particularmente, discordo de você, que eu acho que não volta nunca ao estado de táxi. O que vai acontecer? A Uber, ela inovou, ela criou um mercado, ela mostrou que existe um mercado em algo que ninguém estava enxergando no mercado. Em Rio das Pedras, por exemplo, não tem Uber, mas lá já tem 2 empresas que reúnem motoristas locais que fazem viagem chamando para o WhatsApp. Então é um Uber adaptado, sem tecnologia, sem grande investimento, sem aplicativo, que é um WhatsApp central, que é muito parecido com o mototáxi aqui em Piracicaba, que é um WhatsApp central onde você manda lá e fala assim, olha, eu tô aqui em tal lugar, preciso ir para tal lugar. O cara fala, ó, a viagem é R$10, tô te mandando um motorista. Daqui tanto tempo ele tá aí. É um Uber, só que é puro WhatsApp, então... É um Uber local. Sem investimento. Porque o investimento é basicamente... Então lá... A tecnologia já existe, ele não precisa escalar isso, porque a cidade é pequena. A cidade é pequena, aí lá você tem... Se você roda Rio das Pedras, Rio das Pedras ainda faz muito marketing de post, que é colando os panfletinhos, assim. Então você roda em Rio das Pedras, você vê vários panfletos dessas 2 empresas. Um é Rio Corridas e outro é Girl Drives, que é só de mulheres. Então eles já estão até inovando nesse aspecto. É um grupo de mulheres que dirigem só para mulheres em Rio das Pedras. E aí já você vê lá, tipo, você anda pela cidade, você vê, corridas dentro de Rio das Pedras dá R$10. Aí você vê o outro, corrida em Rio das Pedras, R$8. Começou com 15. E um foi brigando com o outro, foi baixando. Hoje está em R$8 para você rodar em Rio das Pedras. O ônibus, o local é 4. Você tem que esperar o horário do ônibus. Então, Sem conforto. Então, assim, eu acho que não volta mais. Porque o Brasil tem um negócio que a lei não pega. Tem leis que não pegam. Essa lei, o que vai acontecer? O Uber, ele vai morrer porque ele vai estar sendo observado, então provavelmente as corridas vão ficar mais caras, mas vão surgir esses grupos organizados de motoristas de Uber. Cara, eu não quero mais um Uber. Vamos montar o nosso grupinho aqui, vamos panfletar, vamos fazer um marketingzinho aqui. E aí esses caras, eles se tornam invisíveis, porque vai ser um grupo de pessoas desorganizados formalmente, vão ser tipo lá, sei lá,
1.000 motoristas um mês, cada um com seu MEI, todo mundo tendo um número de WhatsApp de central para falar. Cada um vai inventar um nome. Esse é o mototáxi. O mototáxi nunca chegou a ter essa regulamentação. Que hoje o Uber inclui o mototaxista também, né? O Uber abriu esse outro braço, mas o mototáxi existe em Piracicaba. Sim, décadas. São Paulo, eu falo Piracicaba porque São Pedro não tinha mototáxi, é onde eu cresci, mas quando eu vim para Piracicaba eu me surpreendi com mototáxi. Eu não acho nem que o Uber vai deixar de existir no Brasil, não, porque... Ele vai ficar mais caro, ele vai ser um produto mais elitizado. Exatamente, na verdade, quem acaba pagando por isso é quem está consumindo. Essa história que o governo fala, não, a gente vai tributar a plataforma. Cara, isso reverte para quem está consumindo, não adianta. Não tem jeito. O Uber já é uma plataforma que nem dá lucro, mas os caras vão tirar da onde? Então assim, não reverte. O que eles vão fazer é isso. A Uber vai falar, agora eu tenho que pagar X%. Pode diminuir. Basicamente, gente, o que vai acontecer... Já ouvi dizer, desculpa interromper, mas já ouvi dizer que o mínimo acordado já é menor do que o que os caras ganhavam dirigindo sem esse processo todo aí. Sim, teve uma mobilização em São Paulo dos mototaxistas e alguns... Agora eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu tenho que repassar menos para os caras. O que vai acontecer é exatamente isso. O governo vai definir que para todo motorista de Uber vai ter que ser pago o INSS. Então a Uber vai falar assim, beleza, se eu pagava R$2 por quilômetro livre para o motorista, R$1,50, sei lá, eu vou pagar R$1, 50 centavos, eu vou ficar com a minha parte e vou dar a parte do governo. Quem vai tomar no bumbum vai ser o motorista. E o usuário que vai pagar mais. E o usuário. E aí, nesse primeiro momento, o motorista toma sozinho. Aí os motoristas vão começar a sair da plataforma. Aí a Uber vai aumentar o valor da corrida para o motorista e aumentar o custo para o usuário final. Então você vai ver o Uber que você fazia por 5, 6, 7 reais, as viagens não vão existir mais. O mercado se ajusta, não adianta. Não adianta. E o consumidor também. O do Estado, o tabelamento de preço é fiasco. É fiasco. Tá provado pela história. Não tem como contra-argumentar. Mais uma vez a gente saiu do filme. Verdade. Mas é um empreendedorismo. É que a gente fala de empresa de tecnologia. Volta sempre ali no... Volta sempre no mercado, volta sempre no Estado atrapalhando. Por que o Brasil não existe? Por que no Brasil não existia... Nunca, não surge uma Uber, não surge um iFood? O Estado intervencionista. Ele se mete. E aí é um problema. Eu vi, voltando pro Uber um pouquinho aqui, eu vi motoboy puto, porque eles fizeram as contas e o cara ganhava R$9.000 fazendo entrega e ele passaria a ganhar 7, 6. Não sei, isso aí foi uma notícia que pulou em rede social, não olhei números com calma, mas era essa a dinâmica da notícia. Por quê? Porque aí ele vai passar a ter menos corrida, vai passar a ter mais imposto. Os caras fizeram uma passeada em São Paulo, né? Então, não vejo que fim vai dar, mas é um aspecto interessante. Mas voltando ao BlackBerry, a gente já falou do dinamismo, da necessidade do departamento comercial. Se você conseguir começar uma empresa, se você é de comercial, sua chance da empresa dar certo já é maior. O que a gente sempre fala, né, Cleiton? Uma empresa que não vende não tem um negócio. Empresa desorganizada que vende, entra dinheiro, tem um mínimo de lucratividade em cima da sua venda, ela continua rodando, mesmo bagunçada. Agora, os caras estavam numa situação onde eles não vendiam, eles tinham ideias ótimas, não vendiam, tá aí o contrato da US, o contrato que não foi um contrato, né? O contrato de boca com a US Robotics por conta dos modems, e os caras estavam drenando com 1,5 milhão de dívidas, porque não vendiam. Em contrapartida, quando entra o vendedor, o negócio muda da água pro vinho. Muda completamente. Não foi fácil, né? Mas o cara tinha essa visão comercial e sabia, né, que daria para fazer alguma coisa. Era um risco também. Como empreender é um risco, Sim. Você não tem como ter certeza de nada. Ele botou a cara dele lá, e apostou. fez reuniões, começou a trazer, fez o protótipo, até a venda do protótipo ali foi interessante, né, cara? Eu não sei se aquilo foi real dele ter esquecido o táxi ou não. Mas é a cara do nerd fazer isso. Cara desligado, preocupado, sujou o terno. É muito louco, né? A cara do Jim, quando ele olha pra ele assim no carro, ele suja o terno e ele fala, puta que pariu, velho. Eu fico pensando, o que ele tava pensando? Com bebês, né? Meu Deus, eu não acredito que eu coloquei meu dinheiro aqui. E aí na hora que ele entra na coisa, ele fala, esqueci o protótipo. Ele olha, aí ele olha, você vai entrar agora. Aí ele, puta que pariu. Mas aí é o lado positivo do Jim, do comercial, que é o cara que pega uma situação ruim. Ele conseguiu segurar. Ele tava tentando fazer alguma coisa, né? Que alguns minutos depois o Mike volta com o protótipo. Ele achou o táxi. Né? Não sei, isso eu acho que foi mais uma dramatização mesmo para gerar um engajamento ali no filme, mas se aconteceu, foi tenso. Foi tenso. E aí é muito surreal que vou vender um protótipo que eu não tenho nem... Eu já não tenho protótipo... Não sei explicar do negócio. Já não tenho um protótipo, assim, vamos dizer, bonito, bem apresentável. O protótipo ficou bem capenguinha ali. Sim. Um Frankenstein ali, bem Frankenstein mesmo. Já tá difícil, com o protótipo.
E aí o cara esquece o protótipo. E aí o melhor é assim, e aí no dinamismo da correria, também não sei se foi dramatização, o cara gosta da ideia, o executivo ali da empresa, que eu não lembro o nome, aí ele olha e fala assim, qual que é o nome desse produto? Não é um celular, mas qual que é o nome disso? E aí ele fica, o Jim também, a inteligência dele emocional e comercial, ele olha, ele começa a olhar ao redor, assim, pra procurar um nome. E aí ele vê a mancha que o Mike tem na camisa, na camisa assim, ele pega e manda o Blackberry, que é a Amora, né? Na verdade, acho que ele não fala no filme o nome, fala? Fala. Eu não lembro disso. Fala. E o cara, na mesa, assim, o cara fala assim, ok, eu vou fazer aqui, aí ele começa a olhar o protótipozinho ali, porque primeiro ele tenta aqui, né? Uhum. Aí o Mike fala assim, tenta os polegares. Aí ele pega e ele começa a ver o tecladinho, que é o teclado do computador, na mesma estrutura. Aí ele fala assim, interessante. E como que é o nome disso? Não pode, é um celular, mas qual que é o nome? E aí o Jim, porra, não pensei nessa bosta. E aí ele começa a olhar, aí ele olha pro Mike, a manchinha de Amora aqui na camisa e fala Blackberry. Blackberry. E o americano tem um negócio com fruta também, que é fantástico, né? Fruta e árvore, né? Fruta e árvore. Aí ele fala do Blackberry, aí ele fica ali e você fala, caramba, se foi nesse contexto, mano, muito genial, muito foda, muito fantástico. Não, mas até voltando um pouquinho ainda nessa negociação de apresentação do produto para a AT&T, eles estavam muito resistentes à ideia. Pensando, mas isso nós já temos. Nós já tentamos fazer. Não dá certo. E aí que o Jim aparece. Eu falei assim, não, mas vocês estão pensando errado. Pô, aí você fala para a maior empresa de telecomunicação do país, que os caras estão errados. E aí ele vem com os argumentos, vocês estão fazendo assim, 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 né? Os caras, então, mas a gente vai assim, 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 porque na verdade cada BlackBerry é um servidor e um computador central é o cliente, né? É a forma contrária que eles estavam fazendo. Aí é uma questão mais de tecnologia e arquitetura de redes de computadores. Mas aí ia desafogar e ia ser possível fazer essa comunicação de rede entre BlackBerrys e a operadora de telefonia. Isso foi muito genial. E aí foi a ideia que realmente... Eu digo que isso talvez seja a maior inovação, maior do que o próprio BlackBerry. O próprio aparelho, né? Talvez qualquer celular ele trouxe um produto, né, e qualquer produto poderia fazer isso, mas a forma como ele fez o uso da tecnologia para fazer essa comunicação que permitiu que o produto funcionasse. É muito louco isso, porque na hora que os executivos falam, a gente já tentou de todo jeito e não é possível. Aí fala, mas vocês tentaram por aqui, aqui. Aí eles olham, mas como você faria isso? Aí ele começa a dar a aula dele ali, que aí é onde ele é bom. E aí a parte técnica ele arregaça. E aí foi uma vantagem que nessa reunião tinha técnica. Posteriormente se tornou um problema também, né? Não tô participando. Ah, sim, a rede, né? Quando começou a sobrecarregar. Aí também, fazer o quê? Que aí mostra mais uma vez o Jim inescrupuloso, né? Indo atrás dos caras. Aí é muito louco, cara, é muito louco isso, porque a gente tem uma imagem também, uma visão de que o americano... A gente tem muita síndrome do vira-lata no Brasil, então a gente acha que o brasileiro, ok, a gente tem problema, mas a gente acha que o outro é 100% bom. E não é, meu. Tipo, o Jim, ele começa a roubar engenheiros de outras empresas. De uma forma que... Ilegal. Simplesmente ilegal. É. Lá nos Estados Unidos você tem regras, né? E ele vai lá e ele cria um contrato. Ainda mais quando você mexe com bolsa de valores. Exato. Seríssimo. Aqui... Então, mas você vê que assim... Aí a Petrobras para provar. Lá teve um processo que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas, por exemplo, é muito louco isso, porque... O mercado americano ele é muito agressivo em alguns aspectos. Então tem um cara lá que ele quer, acho que é da Palm Top, né? Isso. Que ele quer comprar. Que aí ele chega na mesa de negociação e ele fala, olha... Foi bem no começo também, antes da negociação com o Jim, né? Não, no primeiro... Foi depois, o Jim tá nessa negociação. Quando o BlackBerry tá estabelecido. Ah, é verdade. Aí o cara fala assim, e se a gente juntar o Palmberry? A gente vai adaptar aqui, blá, 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 blá. Aí o Jim fala, o Mike fala, não vou vender pra vocês, você tá maluco, blá, blá, blá. Aí ele pega e fala assim, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. A minha ação vale $80 e a sua vale $2. E se eu comprar todas as suas ações? Como que é o nome disso? Aquisição hostil. E se eu fizer isso? E aí o Mike já começa a ficar nervoso, aí eles são um código lá, né? Amassa o papel, você cala a boca. Ele amassa o papel assim, vou vender pra você. Aí o Mike já desesperado, o Jim,
pleno, sai dali, ele fala o que a gente precisa para. E aí ele faz Quantos celulares a gente precisa vender? Vamos fazer essa conta. faz a conta. E aí que ele manda os caras pra rua. Aí ele manda os caras pra rua. Tá totalmente fora de ordem cronológica que a gente tá falando gente. aqui. A gente tá pegando os Isso aqui insights, tá, gente? Isso aqui é tipo Você Star quer- Wars. Você quer- Vai assistir o filme depois. Aqui a gente tá pegando os pontos pra trazer insight. E aí ele vai, onde se ele inflar a venda necessária para que a Palm não compre a BlackBerry de forma hostil, as duas empresas fiquem equiparadas em mercado, ele precisa vender mais. Só que se ele fizer isso, a infraestrutura quebra, sobrecarrega. E aí ele volta pro Mike e fala assim, Óbvio que acontece. isso acontece, o Mike fala, vai sobrecarregar a rede, não faça isso, vai parar tudo, vai travar tudo. Fala, mas você disse que você tem os melhores engenheiros do mundo. Ele falou, não, eu disse que eu tenho os melhores engenheiros do Canadá. É Canadá. Canadá. Aí o Jim fala, onde tá os melhores do mundo? Tá na Google, tá aqui, tá aqui, tá ali. Microsoft. Aí ele fala uma outra empresa lá, que eu não lembro o nome. Ele dá nome de algumas empresas gigantes de tecnologia. Aí o Jim fala, tá, então eu vou lá buscar. Que aí é onde ele vem metendo louco. Mas o legal disso, que aí a gente fala sempre da educação e do conhecimento, que ele chega para os engenheiros tops e fala assim, eu tenho uma proposta para você. Eu vou te pagar aqui 10 milhões de dólares. Ele começa a negociar. Em ações. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de dólares em ação. E aí ele apresenta o contrato para os engenheiros. E vai mostrando assim em cortes, para todos os engenheiros das grandes. E todos eles olham, cara, isso é legal. Tipo, ele já tem uma noção que isso aqui tá errado. Mas ele aceita assim mesmo. Mas, cara, Então, beleza, 10 milhões de dólares, velho. E aí ele consegue trazer os engenheiros, os melhores dos Estados Unidos. É muito foda isso. Para resolver esse problema, da rede. Porque aí começa a sobrecarregar a rede mesmo. Os caras da companhia telefônica lá da AT&T, acho que era AT&T, estão querendo encerrar o contrato, tacar uma multa na BlackBerry, alguma coisa assim, né? E aí eles chegam com a solução. Eles hackearam as antenas de telefonia da AT&T e reprogramaram para funcionar do jeito que eles precisavam. E isso, cara, é muito louco os Estados Unidos, porque assim, é uma linha muito maluca que eles ficam passando as regras pré-estabelecidas e voltando. Aí quando eles contratam, acho que um engenheiro de não sei que empresa lá, que aí aí ele dá essa ideia, essa sugestão de hackear e fazer, aí o cara fala assim, mas isso é legal. Ele fala, e daí? Nós na Sony, nós na PlayStation, para criar o Crash Bandicoot, e aí talvez você não tenha pegado essa referência, porque eu joguei isso, para criar o Crash Bandicoot, nós hackeamos a concorrente de videogame, entendemos o código dele e replicamos no nosso. Aí você fala, cara, até no videogame os caras estão... Chega uma hora que eles falam, foda-se. Só que eles têm inteligência e estrutura para fazer isso, né, aqui no Brasil, que é, de certa forma, uma engenharia reversa. No Brasil tentou-se fazer isso uma época, no governo militar. Se importava os equipamentos de fora, desmontava e começava a reproduzir. A real é que não é que nós não temos bons técnicos, bons engenheiros, né? A formação nossa, ela é boa, só que os caras que são bons vão embora. Então, mas esse é o ponto. Nós temos uma base ruim, temos poucos técnicos e engenheiros com esse potencial. A escala é pequena. Como a escala é muito pequena, esses caras são facilmente comprados Leva embora. pelo exterior. Com a internet hoje, os caras continuam no Brasil, eles pegam os melhores dos dois mundos. Eles continuam no Brasil, às vezes morando numa região praiana, top aqui, recebendo em dólar. Né? Ele consegue ter uma vida top no Brasil. Eu conheci muitos assim. Infelizmente, esse é um ponto que se não mudar... Bom, não vai mudar. Não vai mudar. Infelizmente não vai mudar. Mas é isso, assim, você usar todas as suas armas para alcançar o seu sucesso. É isso que eles estavam fazendo ali. Né? Sim. Legal ou ilegal, aí fica a julgo de vocês, mas eles tinham um objetivo. Quando você tem um objetivo, e aí o objetivo talvez venha por conta da necessidade, e chegou em algum momento a ser ganância... Anda muito junto, né? Mas assim, não estou defendendo nenhum lado, assim, volto a dizer, é algo para se refletir mesmo. A gente falou no próprio episódio que a gente gravou do McDonald's, né? Pô, o que o cara fez ali no McDonald's tá certo? Cara, se tá certo eu não sei, mas que ele alimentou um monte de gente a custo baixo, ele alimentou. Que ele deu emprego para um monte de gente, ele deu. A forma como ele fez foi honesta, foi ética, aí já é duvidoso. Aí tem uma diferença entre ética e moral que eu não vou lembrar agora. Mas aí é muito disso, é muito individual de cada um. Tem pessoas que vão falar assim, cara, no fim justificam os meios. Não importa, de qualquer situação. Aí você vai lá na pesquisa aí, perfil político, você vai identificar, tem umas perguntas nesse sentido aí, você vai saber. Os ditadores pensam isso. Eu vou matar uma galera aqui, mas no fim vou fazer uma utopia. Fins justificam os meios. É individual.
Agora, uma coisa que eu vi depois, que eu também estava reparando, que é uma lição também que você pode tirar disso, e é muito difícil aplicar. Eu não, você. É muito difícil. Eu já tirei. É muito difícil aplicar isso, principalmente para quem está acostumado a ser empregado, que é observar o ambiente e fazer um link com o que você acredita e conseguir se antecipar. Isso, de certa forma, é um pensamento empreendedor. É você observar e tomar decisão. A BlackBerry, já indo pro spoiler, todo mundo já sabe, ela quebra. Quebra no sentido assim, o BlackBerry hoje, ele chegou a ter 45% do mercado americano, hoje ele tem 0%. E o cara que saiu melhor assim, financeiramente foi o Doug, porque ele vendeu as ações dele na alta. Ele estava observando que, ok, a gente é criativo, mas ele fica mostrando, o filme todo mostra que ele fica sempre desconfortável com a forma como o Jim trabalha. Ele tá sempre desconfortável com isso. Ele é o típico, estou preso no amor pelo meu produto, pela minha empresa. E, cara, no mercado, a gente falou isso ontem com o André, você não pode ter esse amor, essa paixão. Porque as coisas evoluem, a forma como tem que ser feito. Se ele tivesse preso, ele não ia ter um centavo hoje. Sim. Então, ele ficou preso ao amor ao produto. Quando ele viu que o mercado começou a mudar, ele foi lá e falou assim, é isso aqui. Eu não sei se ele vendeu por conta de ter percebido o mercado ou era pela raiva mesmo. E ele já, isso aqui não é pra mim mais, eu não faço mais parte disso, não tem por que eu estar aqui. Mas assim, foi o cara que tem menos destaque no filme, né? Porque mostra uma cena lá que o Jim fala, o Mike fala, né, que é o cabeça ali da inteligência, ele fala, eu fundei isso, eu fiz isso, eu pensei isso, e o Doug fica olhando e fala, tá, então agora não somos mais nós, então acho que tá na hora de eu... Só que ele não tem esse embate, ele não mostra esse embate acontecendo. Sim. Mas ele olha e fala, tá, ok, então tá bom. Não faço mais parte disso. Não faço mais parte disso, não é como eu penso, aí é uma questão de valor dele, ele pega e sai fora, ele não sai oficialmente, tá? Ele vende boa parte das ações, mas ele continua dentro da empresa, trabalhando, desenvolvendo até ela quebrar. Mas é muito surreal, né? Você fala, o cara mais, talvez lá atrás era o mais desligado de negócio, foi o que mais saiu bem. Foi o que melhor que saiu. Financeiramente falando. É interessante, né, pensar dessa forma. Não se apegue. A tendência ela pode mudar, a tecnologia pode mudar, o mercado pode querer outras coisas. Se você estiver preso, você vai quebrar a cara em algum momento. Sim. Para mim isso é um fato. E aí é essa parte muito de inovação que eu acho que fica a mensagem do filme mesmo, né? A inovação ela veio acontecendo, a Apple desenvolveu lá o celular sem botão na tela, né? Na frente, só o botão liga e desliga e tal. Acho que inicialmente o iPhone tinha um botãozinho ali, né? Mas sem as teclas, né? Teclado ali, propriamente dito. E o Mike, no filme me transpareceu que, assim, puta, esses caras estão revolucionando, mas eu não quero dar o braço a torcer. Isso é o que me parece, pela encenação ali. E ele ficou preso a isso, né? Posteriormente, a BlackBerry chegou a ter alguns produtos sem teclado também. Mas já estava quebrado, já estava indo pro buraco. Mas aí mostra uma coisa que o Mike... Não, isso nem aparece no filme, é lá na frente. Não, mas eu acho que mostra. Não, é que a ideia deles, que aparece no final do filme, que aí uma outra coisa que ele era muito resistente também era mandar para produção fabricação na China, né? Que eu até concordo, né? Não pelos fatores que aparecem no filme ali, mas acho que você tem que ter uma localização para fomentar o seu espaço, a sua região. E hoje o mundo está acontecendo muito isso, voltando à localização, né? Tirando um pouco ali da centralização da produção na Ásia e localizando de novo as produções. Isso está acontecendo, é um fato. Mas ele era muito resistente por conta da qualidade. Mesmo, que logo no início do filme mostra isso, né? O chiado do rádio na mesa do Jim, lá quando ele ainda estava na outra empresa lá, que ficava aquele barulho irritante para ele, que incomoda. Aí ele vai lá, desmonta o rádio, arruma o barulho lá, tenta arrumar, acho que não arrumou, né? Depois o rádio vai junto com o Jim, o produto que aparece lá, que eles mandam para a fabricação na China por conta de custo, que a empresa já estava passando por um pouco mais de dificuldade, um celular com tela e teclado escondido, né? Você deslizava. Aquele que você deslizava, o flip, né? Mas a BlackBerry chegou futuramente, cronologicamente na história do filme, não aparece, mas eles chegaram a ter um celular só com tela, sem padrão smartphone de hoje. Não tem jeito, porque, de novo, aquilo que você falou no começo. No mercado. Quem chega primeiro bebe água limpa e depois é natural que você tenha pessoas fazendo a famosa engenharia reversa, desmontando. Sim. Os primeiros celulares que eu comprei, smartphones sem teclado, eu tive um LG estilo BlackBerry, que você vê, tipo, a LG já começou a produzir. Tinha outras, Nokia, tinha o estilo BlackBerry. Sim. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei eu tive celular muito tarde, tá?
Eu lembro que eu cheguei com o meu... Eu achava muito legal ter o celularzinho com teclado. E aí eu cheguei com os amigos meus conversando e todos eles já estavam usando o smartphone já sem teclado. Aí eu falei, pô, Eu tive mudou. um BlackBerry, sim. BlackBerry Eu mesmo? lembrei, cara. Ah, não, era um da Nokia, é verdade. Meu pai teve um BlackBerry, eu tive um da Nokia similar. Eu tive um LG e minha esposa teve um da Nokia, estilo BlackBerry. Pô, funcionava legal. E aí eu lembro que eu cheguei e o pessoal tava com os smartphones. E aí um colega meu tava indo pro Paraguai e falou, Cleiton, tu tem uns celulares assim, sem teclado, blá, blá. Eu falei, traz um pra mim. E na época eu paguei acho que uns R$300. Mas era celular de marca ou aqueles chinesão, iPhone? Chinesão, iPhone, nessa pegada aí, no Paraguai. MP5, MP7, MP10. Exatamente. Minha esposa teve também. Aí esse primeiro que veio, minha experiência foi muito ruim. E aí eu voltei pro teclado, porque o negócio não reagia, você passava, não mudava. Eu demorei depois para vir pro estilo iPhone, pro estilo sem tecla, por causa disso. A experiência foi tão ruim com esse chinês que eu falei assim, não, esse celular é só uma bosta. Aí depois eu comecei a ver pessoas usando, aí próximo começaram a migrar, vai, tá bom. É que realmente, quando começou, o iPhone era o único que prestava, né? O meu primeiro nesse estilo só tela, sem tecla, foi um Nokia da Windows Phone. Eu gostava bastante, que acabou que sumiu também. Morreu também. Aí você vê que Nokia foi quem inventou o celular. Voltou aí, mas você nem aparece. Não, ela não consegue o destaque. A Microsoft comprou, mas aí não sei o que rolou, também não deu certo o Windows Phone e morreu. E a Nokia voltou, que acho que alguma outra empresa comprou o nome e está seguindo, mas... Então hoje a briga ela é muito forte, é Samsung e Apple. A própria LG meio sumida, a Motorola perdeu muito espaço. Pô, na época, não sei se você chegou a conhecer, o StarTAC. Todo mundo queria um StarTAC. Meu pai teve um Tijorola daqueles. Tijorola é foda. Carregava uma bateria extra, né? Não durava nada aquele negócio. Né? Mas hoje o domínio é Samsung. É surreal isso, mas existe uma gama monstruosa, né? Você vê, e as empresas vão morrendo no caminho. Tem várias chinesas que estão... Porque o mercado chinês é muito grande. Então, mas aí esse é um ponto. Aí é uma falha que, quando se fala de tecnologia, aí você vai entrar em geopolítica com a CG4. A Apple... E ela também faz a mesma coisa que a BlackBerry. Você vê que isso se repete nos Estados Unidos. Eles começam algo fudido, foda, ganham mercado, dominam. Os concorrentes americanos começam a fazer algo similar, com qualidade similar, em preço acessível, competitivo. Aí os grandes, normalmente... Não tem empresa de tecnologia nesse sentido nos Estados Unidos? Não, eu não sei, deve ter alguma coisa ali. Tipo, a Motorola é o quê? Hoje é chinesa, mas a origem eu não sei. Mas começam a entrar nos Estados Unidos outros caras com preço menor. E aí eles migram para a China. E aí eles levam a tecnologia que o chinês não desenvolveu para lá. E hoje você tem já a Huawei e a Xiaomi, ninguém sabe como fala de verdade. E agora eles têm o Redmi Note. Cara, é o iPhone. A minha esposa teve o Lucas ainda tem um. Não o Redmi Note, mas acho que até era Redmi Note, mas já faz tempo. Minha irmã e meu cunhado gostam. O Redmi Note... Mas também não é um celular de custo baixo, ele é mais barato do que a maioria. Mas ele é muito mais barato. Não é tão mais barato assim hoje. 40%, 30%. Mas a durabilidade, a qualidade não é. É que assim... Voltamos a dizer, virou uma questão de status, principalmente no Brasil. Sim. A gente já falou muito disso. O iPhone 15 aqui Pro Max está na faixa de 10 mil, 11 mil reais no Brasil. Que barateou. Para mim, eu achei que talvez ficou tanto barateou, mas eu achei que você ficaria até mais caro. Só que 11 mil reais no Brasil, cara... É muito dinheiro. É muito dinheiro. 11 salários mínimos. Mais de 11 salários. Um cara nos Estados Unidos compra um iPhone desse por $1.500. Ele compra com um mês de trabalho, ele consegue comprar e sobra dinheiro. Então, essa é a grande questão. E aí, quando vem esses outros produtos de tecnologia similar, mas com baixa qualidade, acaba ganhando espaço. Porque é uma questão... O cara que vai comprar, ele vai fazer financiamento num celular, num iPhone, para mostrar o status. Tem gente que pode, óbvio que tem gente que pode. Mas não é a maioria. Você vê um monte de gente na rua com iPhone. Às vezes o iPhone dele é mais caro do que o carro que ele está dirigindo. Mas virou um status. E outra, como é um negócio que traz o status... O usado vende. Então o cara opta por comprar... Eu sou um cara assim, gente. Eu compro um iPhone usado ao invés de comprar um Samsung novo. Mercado de segunda mão. O mercado de segunda mão funciona, porque realmente o iPhone ele tem essa durabilidade. É um celular que você não pega vírus. Só a bateria é uma bosta. A bateria é uma bosta, mas não vai ficar conectado 100% do tempo. Você carrega um power bank junto, acabou. Se você tiver um power bank. Mas como eu trabalho em escritório, eu consigo deixar, eu fico fora do escritório muito pouco, mas ele segura um dia sem uso. Aí fora você tá no carro ali e tá carregando.
Então, assim, mas pra você ter uma ideia aqui, ó, eu busquei aqui num site que compara celulares, eu peguei o top do iPhone com o top do Redmi Note. É 2.700, o iPhone tá 7.200. Então é um valor gritante. Aí você fala, pô, Cleiton, mas é o mesmo? Quando você olha custo-benefício, esse site é bem legal, gente, chama Compara, tudo celular. Eu conheço. É uma disponibilidade do mesmo período, de 2023/3, que eu acredito que seja o terceiro trimestre. Você olha dimensões, e a gente gosta hoje do celular mais grande, mas é foda, né? Foda, corta. Então, Felipão, ó, só comparando aqui o Redmi Note 13 Pro Plus com o iPhone. Tinha o iPhone, acho que também. Tinha iPhone? Acho que tinha. É o Apple iPhone 15 Pro Max. A diferença de preço é de R$5.000. Quando você olha custo-benefício, tá muito próximo. O Redmi tá 6.4, o iPhone tá 6.8 de 10. Hardware, 7.9 do Redmi, 9.2 do iPhone. Tela, 8,5 para 9. Câmera, 9.3 para 10. E o desempenho, 4.7 para 7.7. Você olha esses números... Bem diferente. Bem diferente. Você olha, pô, mas o iPhone é muito melhor, mas por R$5.000 a mais. É 2. Não, e normalmente quem compra um iPhone não precisa usar tudo aquilo. E aí tem esse outro fator. Quando você vai olhar pro aparelho, e aí você vai olhando aqui todos... Acho que com o processador não dá para comparar, porque, putz, você é só um cara muito técnico para conseguir, porque são nomes totalmente diferentes. Mas quando você vai para a RAM, que é a memória ali de processamento momentânea, o Redmi vem com 12 GB, o iPhone com 8. A qualidade de foto fica muito próximo. Quando você olha para tudo isso e fala, cara, qual que é a diferença? Você vai perceber que para o usuário comum, a gente não precisa de tudo que o iPhone oferece. Não precisa. É o status. A única coisa que eu escutei de um pessoal falando assim, Cleiton, eu percebi diferença foi o pessoal do marketing para foto, que fala que fotos tiradas no iPhone sobem com melhor qualidade no Instagram. É muito específico, gente. Então, o cara que trabalha com Instagram, eles talvez... E quão melhor é essa qualidade? Vai fazer tanta diferença assim? E adianta ser... Tudo bem, aí tem recursos de software que auxiliam com que o usuário faça a melhor foto sem ter experiência. Mas se o cara pegar um celularzinho mais barato e treinar um pouquinho, talvez ele tire com a mesma qualidade ou bem próximo. Porque, pô, fotos de Instagram, o cara olha ali 2 segundos. Exatamente. Essa qualidade vai ser tão impactante assim? É muito a questão do status. É a questão do status. Minha esposa até perguntou pra mim esses dias, você gostaria de ter um iPhone? Eu falei, eu gostaria. Por conta da tecnologia em si. Preciso? Não preciso. Tanto que eu não compro, porque é muita grana. Pra mim não justifica. Compro um iPhone e troco de carro. Quase isso. Que agora, que nem você falou, já deu uma barateada, porque esse ano já começa a sair burburinhos do próximo, né? Já deu uma caída. Mas assim, eu estava fazendo algumas análises aí, até por conta do iPhone mesmo. Hoje um iPhone nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a diferença de preço não é mais como era tão grande. Não é. A diferença vai dar aí R$3.000 de diferença. É bastante? Lógico, R$3.000 é bastante. Mas antes chegava a ser mais do dobro, cara. Já tá mais diluído isso. Porque chega uma hora que o produto não vende no mercado. Vende, mas ele não vende. E aí tem aquele fator também que tu fala, por que o iPhone é caro no Brasil? Por que isso aqui? Cara, a Apple tá cagando pro Brasil. Sim. O mercado americano sustenta eles não se preocupam com isso. A isso. gente falou, o cara com um mês de trabalho, ele consegue comprar um iPhone. O cara pobre. O cara que recebe auxílio. O auxílio lá é $2.000. O cara compra um iPhone. Aqui o cara tem que trabalhar com o salário mínimo de 1 ano para comprar um iPhone. Estamos falando sempre do top da TEM, os mais baratos, obviamente. Mas aí tem um outro cálculo também, para quem gosta de iPhone. Eu vi uma análise... A gente fez um filme do BlackBerry falando do iPhone. Até isso o BlackBerry perdeu o mercado. O iPhone... Que você BlackBerry ou iPhone? Vamos. E não é um review. Se você vê o cara analisando o iPhone, ele falou assim, o único iPhone que compensa você migrar é sempre nos Pro Max. Sai o 15, aí sai o 15, 15 Pro, 15 Pro Max, blá, blá, blá. Esses que são os intermediários, eles perdem para a qualidade do Pro Max do anterior. Então o 14 Pro Max, ele é melhor do que o iPhone de entrada. Na verdade, pelo que você já falou isso algumas vezes, e agora me veio uma reflexão. Se você pegar o top, se você tiver um top, não adianta você baixar. Mas se você tiver qualquer outro, você pode ou manter ou subir. E aí você não vai ser impactado em termos de qualidade e desempenho. Isso. Imagino eu que seja isso. É basicamente isso, porque a turma tava falando agora o seguinte... Agora você pega um iPhone 14 Pro Max e baixa para um 14 Pro, já não vai... Não, ou o contrário. O 15 Pro. O 15 Pro, ou o 15 de entrada. Eu quero ter o 15. Mas se tem o 14 Pro Max, tem condição de trocar para o 15 Pro Max? Não troca. Porque a Apple ela tem essa inteligência de criar produtos de entrada. Porque
O Samsung você tem as variações, né? Samsung Eu já nem sei A, como. Samsung M, Samsung S, e aí dentro de cada um tem o S, acho que agora está no S23, ou S24, acho que S24 S24 Ultra. o Ultra é o top, mas tem outras variações também. Então, a Samsung ela tem uma variedade maior de produto com linhas de produtos diferentes. O iPhone é tudo iPhone. Uhum. Aí eles mantêm, eu nem sei qual que é o que está sendo fabricado ainda, além do 14, do 15, talvez o 13 ainda tenha. Não sei. Talvez. Então você pega modelos mais antigos, com algumas variações, modelos novos com algumas variações, mas é tudo iPhone 13, 14 e 15. Uhum. A Samsung ela tem novas linhas de produto com ramificações diferentes. Tanto é que acho que é por isso, o iPhone ele criou um negócio que ele é único, então ele não precisa ter essa variação porque o mercado que ele atende sustenta esse. Exato. A Samsung criando essas ramificações perde para ele ainda em questão de mercado, valor de mercado e tudo mais. Mas o iPhone não está preocupado em atender o mercado terceiro mundo. Não, é o mercado premium. Ele quer o mercado premium. A Samsung, eu não consigo brigar no premium com o iPhone, então eu vou pegar esse mercado terceiro mundo. Então por isso que eu tenho um Samsung de 600, 800 reais. Exato. É focado para nós. Existe ainda. O quê? Samsung? Não, Samsung eu sei que existe, mas não com esse valor mais. Inovação e vendas. Fique ligado nisso. É o que vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Se você deixar de vender, e com margem, obviamente, com lucro, não é botar vezes 2 ou vezes 1.5 ou vezes esquece, qualquer coisa do teu mercado. Tem que entender o custo do seu negócio aí como um todo. Ficar ligado em tendências e, se possível, criar tendências. Isso já é muito mais difícil. Você está literalmente navegando num oceano inexplorado, mas não é impossível. Não. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.